e compartilhar um pouco daquilo que foi uma inspiração no meu coração. Nós, os batistas, estamos vivendo um tempo estamos chamando de retorno aos princípios. Estamos falando de que nós retomamos a caminhada de sair das quatro paredes e olhar mais para fora. E deixar de ter uma eclesiologia de programas e eventos e entrar para uma eclesiologia de relacionamentos. E isso não acontece a partir de troca de estrutura, quebra de paradigmas. Ao contrário, se nós não conseguirmos compreender que tudo começa a partir de uma mudança de princípios e valores, pouca coisa nós veremos de resultado nesse processo que nós estamos a viver. A nossa temática nessa manhã é qual é o negócio dos grupos contagiantes. E aí você vai falar sobre negócio, parece que a semântica da palavra nos dá um contexto, esse negócio tem muito a ver com o comércio. Não era essa a ideia. A ideia que começou, ao menos no meu coração, e a gente quer compartilhar isso com você. Certa feita eu fui conversar e bater um papo com o pastor Ebenezer Bittencourt, que é o secretário executivo do Ragai. E fazendo o curso de liderança avançada, eu recém-chegado a esta igreja em 2007, agosto de 2007, então subi ao Ragai para fazer o curso de liderança avançada e preocupado, né? Eu tinha muitos conceitos, eu tinha boa intencionalidade, mas me faltava algo que eu não sabia o que era. E o tamanho da proposta de quem faz a liderança avançada é: qual é o tamanho do seu sonho? Diga aonde você quer chegar e as pessoas estão dispostas a lhe seguir. Agora, se você não deixa claro aonde você quer chegar, dificilmente alguém de bom senso vai querer seguir você. Ou seja, você não vai conseguir fazer discípulos. E é o que nós, a maioria de nós, com todo o respeito e licença aos pastores que estão aqui, é o que nós mais temos dentro das nossas igrejas. Nós temos líderes e nós temos membros. Nós temos pessoas que têm capacidade de chefia, capacidade de gerência e capacidade de liderança. Mas quando nós não somos capazes de descrever o nosso sonho, quando você não é capaz de descrever literalmente o seu ponto de partida e visualizar o seu ponto de chegada, você não tem discípulos. Os discípulos foram levantados no ministério de Jesus, porque Jesus tinha preciso na sua cabeça a sua visão, a sua missão. E isso mexeu muito comigo. Eu conheci a filosofia do missionário John Ragai, e como o Instituto Ragai, ele evangelizou o mundo inteiro através da visão daquele homem. Ele tinha um sonho de ser missionário e por motivos de doenças ele não pôde ir, mas o seu sonho não morreu. E eu entendi aquilo. E eu disse para ele assim, para o pastor Ebenezer, ele me perguntou: e qual é o tamanho do seu sonho? Aí eu pontuei um monte de coisa. Ele disse: não, o seu sonho. Quando ele me disse o meu sonho, ele disse: você precisa deixar claro, porque você não sabe o que é sonho ainda. E aí, queridos, eu comecei a sonhar. Voltei para esta igreja em 2008 e um texto ficou claro no meu coração pessoal. Era o meu estilo de entender o que é que Deus queria para a minha vida. Em Mateus capítulo 14, versículo 14 a 21, nos diz assim: quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: esse é o lugar deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão
para que possam ir aos povoados comprar comida. Respondeu Jesus: eles não precisam ir, deles vocês algo para comer. Eles lhes disseram: tudo o que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Traga-nos aqui para mim, disse ele, e ordenou que a multidão se assentasse na grama. Tomando os 5 pães e os 2 peixes e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, deu-os aos discípulos e estes à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Amém? Queria por um minutinho que você curvasse a sua cabeça, fechasse seus olhos. Eu quero orar por você. Deus lhe trouxe aqui neste congresso, não é para você levar o retrato estrutural da Cibapa, mas inspirar você em algo que vai além do estrutural. Deus é coração, e Ele se move de coração para coração. E é isso que faz uma igreja pulsar na visão de vida. Crescimento numérico é resultado da vida abundante que Ele veio para nos dar. Pai eterno e Senhor, oxalá, Deus, possas Tu alcançar o coração daquele que está lá na frente e daquele que está a iniciar os passos iniciais nesta caminhada de visão discipular. Que a bênção do Senhor, que nos enriquece, não acrescenta dores, abra o nosso entendimento e a nossa capacidade, não apenas epistemológica, mas a nossa capacidade cognitiva e empírica, para entendermos os conceitos, ó Deus, que levou este líder fantástico, nosso Mestre Jesus, a formar discípulos, e discípulos que geraram outros discípulos, plantando igrejas e o reino de Deus crescendo e abrangendo províncias, estados e territórios. Pai, que o Teu servo, independente do grau da liderança que ele está a exercer na sua comunidade, entenda que ele foi chamado e plantado junto a ribeiros de águas, cuja folhagem não cai e dá o seu fruto devido, que o Teu Filho é sal e luz nesta terra, para fazer a diferença no coração de todos quantos possam, ó Deus, ser impactados com o estilo de vida do Teu servo como discípulo. Nós pedimos nesta manhã que a luz da Tua palavra e a iluminação do Teu Santo Espírito, todos nós entendamos qual é o caminho saudável de multiplicação de discípulos nesta nação. Em Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Você sabe que, pela misericórdia de Deus, Deus me deu a oportunidade de ir algumas vezes a Israel. E quando a gente vai a Israel, a gente começa a ter uma visão geográfica diferente de quando a gente lê nas Sagradas Escrituras. A gente olha para o cenário geográfico da nação de Israel e a gente começa a compreender como seria muito difícil, como era muito difícil Jesus ter privacidade, se isolar. Uma pessoa estar sozinho e afastar-se da multidão era quase que impossível, porque Galileia é uma região muito pequena. E além de ser muito pequena, ela tem, para os irmãos terem uma ideia, mais ou menos 80 quilômetros de norte e sul e 40 quilômetros de leste a oeste. Eram mais ou menos na época, diz Flávio José, um historiador cristão, de que a Galileia possuía 204 cidades miúdas, pequenas. Essas 204 cidades, imagina, pequenas, tinha no máximo ou no mínimo 15.000 habitantes. Então,
ter um momento de privacidade num lugar tão pequeno, tão densamente povoado como a Galileia, não era fácil ficar tranquilo. Os amigos de Jesus eram pescadores e de alguma forma ele poderia usar da sua amizade para poder se isolar um pouco, dizendo: me leve do outro lado. Mas as multidões sabiam, e as famintas, desalentadas, desconsoladas, elas queriam ser e ter os seus corações ministrados. Elas não precisavam de uma manifestação religiosa, mas elas andavam como quem não tem pastor. E como elas andavam como quem não tem pastor, elas viam quando Jesus cortava a Galileia, pegando aquilo que nós chamamos de Mar da Galileia, que é um rio, e aí chegava à cidade de Tiberíades, ao lado do refúgio de Jesus, que era a província de Cafarnaum. A multidão a pé dava uma volta pelo lago, para que quando Jesus chegasse, a multidão já estivesse lá, para ouvir a mensagem que ele tinha para o seu coração. Queridos, eu acredito que não é fácil. Mas Jesus, mesmo com o cansaço físico, cansaço emocional, Jesus com todos os limitações humanas que é pertinente a mim e a você, e é por isso que Ele é o nosso protótipo, o nosso modelo de liderança. É nesse Jesus que nós nos espelhamos, é nesse Jesus que nós construímos ministério, não a partir da perspectiva protocolar da eclesiologia, da denominação, mas de sentimentos. Deus é sentimento. Cristo é sentimento, a liderança de Cristo é sentimento, é emoção, é desejo, e é esse conceito que nos faz pensar a razão de ter pequeno grupo contagiante. Pastor, o que é ter um grupo contagiante? Como? Qual é o negócio de um grupo contagiante? Não é a própria reunião em si. Eu tenho viajado o Brasil inteiro e tenho visto, queridos, o erro de que alguns estão achando que o pequeno grupo vai fazer a sua igreja crescer, que a escola de líderes vai produzir homens e mulheres que vão ganhar pessoas para Cristo. Fazer do pequeno grupo um programa é a sentença, é o diagnóstico certo e a sentença provável de que você vai se frustrar em mais um método da sua caminhada ministerial. Nós no Brasil já experimentamos vários modelos de crescimento. Nós já experimentamos núcleos de estudos bíblicos dos lares. Nós já experimentamos as séries de conferências evangelísticas. Nós já experimentamos a igreja com propósito. Nós já experimentamos a igreja departamental ou a igreja ministerial. Nós temos aquilo que o meu pastor em Angola dizia, que nós brasileiros temos uma tendência de acreditar nos efeitos da caixinha de Pandora, ou na varinha de cordão mágica, ou do pozinho mágico que vai funcionar como fermento e que a coisa vai explodir. Não é bem assim que funcionam as coisas. Um grupo contagiante, o negócio dele é entender o coração de Deus e o coração do ser humano. Primeiro ponto que eu acolho dentro desse texto é de que o negócio de um grupo contagiante vai depender da visão de ter uma liderança movida por compaixão e graça. Se nós não entendermos esse conceito, não apenas na perspectiva etimológica, mas na perspectiva do que está o seu coração, de como é o seu coração. Porque o texto sagrado que nós acabamos de ler, diz literalmente que Jesus teve compaixão deles e curou os doentes. O sentimento de Jesus era um sentimento de entender a necessidade de esperança, a necessidade que o ser humano tem de ter um bálsamo, um refrigério no seu coração, porque elas estão socateadas, machucadas, desesperançadas, elas estão deprimidas. As doenças psicossomáticas fazem com que esse homem não tenha perspectiva de nada.
Jesus olha para aquela multidão e tem compaixão deles. E o texto sagrado diz que a compaixão era algo que fazia com que ele saísse mesmo da sua condição de limitação humana para olhar a perspectiva do outro. Por isso eu não acredito que as igrejas elas vão retomar para crescer na igreja se não houver um sentimento no meu coração. Se não houver um sentimento no seu coração que faz com que você entenda exatamente o que esse Papa está vivendo. Por que temos 612 pessoas servindo nesse congresso? Como que você explica pessoas que vieram para essa cidade para ganhar dinheiro? Essa cidade funciona em função da pós-graduação, do mestrado, do doutorado. Como que essas pessoas arrumam tempo para servir a Deus, liderar pequeno grupo, atuar em ministério? Porque a liderança desta igreja entendeu que ela precisava ter compaixão, porque só a compaixão é a que atrai a manifestação da graça de Deus. Só ela. A compaixão faz a gente chorar pela pobreza espiritual. Quando eu cheguei nesta igreja, ela estava vivendo um processo difícil e doloroso, viu, pastor? Esses dias cheguei numa igreja e o pastor disse para mim: o senhor está falando que a sua igreja é grande, mas nós nem sempre fomos grandes. Nós éramos uma igreja pequena e uma igreja dividida. Era esta igreja. E eu cheguei nessa igreja como missionário, sentei aqui na cadeira, olhei nesse santuário, tinha mais ou menos domingo pela manhã, naquele domingo tinha umas 90 pessoas. E quando foi me dada a palavra para eu pregar, um jovem que estava sentado na minha frente, ele abriu no meio da pregação o jornal Tocantins para ler. Eu desci do púlpito, sentei ali e eu chorei. Chorei por essa igreja, chorei por sentir o coração dela doente. Chorei porque eu via que aquela igreja, entrei, não tínhamos internet ainda, nós estávamos em Angola, não sabíamos da evolução da internet, mas na casa do meu hospedeiro, aonde eu estava, ele me contava da igreja, dos feitos da igreja, e eu dizia assim, mas ela nunca vai crescer, porque ela está doente. Se nós primeiramente não nos curarmos, se não houver perdão, se não houver reparação, se não houver integridade, se não houver hombridade, se não houver o desejo no coração de ver o outro experimentar Deus, se nós não amarmos a Deus acima de todas as coisas, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, nós nunca vamos conseguir nos amar uns aos outros. Mas nós continuaremos como líderes, trabalhando dentro da casa do Senhor, tentando fazer pequeno grupo, PGM, decolar, e nós vamos patinar, porque a única forma da gente entender qual é o negócio de grupo contagiante é o que nós vimos aqui nesta manhã. São pessoas que foram atraídas não pelo pequeno grupo multiplicador, não foram atraídas pela igreja, elas foram atraídas por pessoas que já foram batizadas e imergidas no sentimento de compaixão e graça. Porque a compaixão e graça é você olhar com o outro com um sentimento de empatia. Compaixão e graça é você desejar que o outro experimente a manifestação plena da graça de Deus. É você tentar e decidir, dizer para Deus, Senhor, eis-me aqui, eu quero ser um instrumento nas tuas mãos. Jesus sabia qual era o seu contexto, e ele olhava para a multidão como quem não tinham pastores, pessoas que estavam sofrendo, e ele tinha compaixão delas. Essa compaixão muda todo o nosso contexto. Quando nós vamos falar em compaixão, a gente já pensa nos agentes da compaixão de Deus na história. Sentei ali, chorei. Eu saí dessa igreja deprimido. Pastor, eu senti aquela igreja, o peso e a opressão desta igreja. A carga dela estava sobre mim. E curvando a minha cabeça, Deus perguntou-me, literalmente,
você quer ser o pastor desta igreja? Mas como, Senhor? Eu sou um missionário. E eles estão num processo de sucessão pastoral. E Deus falou comigo, você quer ser o pastor desta igreja? Fui para casa chorando. Estou escovando os dentes. Minha esposa está olhando para mim e ela me fez uma pergunta. Deus falou com você? Olhei para ela e disse, por que você está me perguntando isso? Tenha cuidado quando a mulher fala, viu, marido? E ela disse, porque Deus falou comigo que você vai ser o pastor da igreja. Eu olhei e nós oramos naquele dia. Chorei para Deus porque nós tínhamos sonhos. Nós tínhamos um sonho enorme. Eu casei com aquela mulher, dizendo para ela que o meu chamado era a África, que eu amava a África. Mas agora Deus viu uma multidão e teve compaixão dela. E precisava de um homem que pudesse dizer assim, apacenta as minhas ovelhas. Se não houver um coração de apacentador com compaixão e graça, poucos resultados vocês vão ter em pequeno grupo multiplicador. Porque a compaixão nos leva a pedir a Deus que nos use como instrumento da sua vontade, mas não é para dar resultado para a igreja, mas é para levantarmos os nossos olhos e vermos os campos que estão brancos para a ceifa. O resultado de Deus é nos ver como no século XVI Deus levantou John Knox, um homem simples que no século XVI fez parte do movimento da reforma protestante, e ele entendeu que Deus queria restaurar a fé bíblica na Escócia, e ele passou a orar desesperadamente para que Deus mudasse a fé dos escoceses, para que Deus mudasse o coração do país. São homens assim, que Deus levanta, porque tudo começa na linha da verticalidade. O resultado da nossa horizontalidade, querido, é resultado daquilo que nós temos em Deus. Foi assim com Isaías, capítulo 6, foi assim com John Knox. Aquele jovem, ele se dedicou profundamente em orar, jejuar, buscar a Deus e dizer para Deus, Senhor, dai-me a Escócia, ou eu prefiro morrer. Os escritos de John Knox foram a chave fundamental para a reforma no parlamento escocês. O contexto da Escócia foi mudado. E hoje, há mais de 500 anos, a igreja evangélica é predominante na Escócia. E a igreja presbiteriana é a igreja oficial do país. Nesse país se diz que uma andorinha não faz verão. Eu quero dizer para você que na mão de Deus, com uma vida só na brecha da intercessão, Deus é capaz de revolucionar a sua igreja e o contexto onde você está. Basta que eu e você vamos dar apenas o coração para Deus. Esse é o contexto de Deus. Quem não lembra de George Whitefield? Esse também do século XVIII foi um pastor anglicano, itinerante, que ajudou a espalhar o grande despertamento na Grã-Bretanha e principalmente nas colônias britânicas norte-americanas. Seu ministério teve um grande impacto. Quando eu olho a vida do pastor George, do reverendo George, eu vejo como esse homem, durante seus 35 anos de ministério, revolucionou completamente a forma dos homens se relacionar com Deus. No seu tempo de universidade em Oxford, ele se juntou aos irmãos Wesley e começaram um movimento de santidade. Pastor, olhe para mim, seja forte com o que eu vou lhe dizer, tá bom? Não acredito em estrutura, sem que antes a vida possa pulsionar no coração da sua igreja. Santificai-vos hoje, porque amanhã Deus fará maravilhas no meio de vós.
Esse homem transformou a mentalidade da sua época. Ele tinha tanta compaixão pelas vidas que a sua própria vida perdeu a razão da existência. Na sua cabeça, a única coisa que ele tinha é: Senhor, se não queres dar-me almas, retira a minha. É lógico que Deus não quis retirar a alma daquele homem e deu-lhe multidões aos seus pés. Quando me respondi para Deus, eu disse assim: Senhor, se for para ficar nessa igreja e não ser bênção, então eu não quero ser pastor dessa igreja. Mas se for para ser bênção na cidade e no estado de Tocantins, eu fico. E assim Deus tem, querido, feito. E assim que eu olho, quando Jesus olha com paixão, Ele impacta. Quem não lembra do nosso querido Oscar Schindler e a salvação de 1.200 judeus? Oscar era um judeu, querido, que gastou praticamente, na verdade, alguns dizem que ele era, na verdade, uma essência de alemão. E o contexto de Oscar Schindler é que ele gastou toda a sua fortuna para pagar aos oficiais nazistas. E quando ele pagava, era salvar a lista dos judeus da Segunda Guerra Mundial. Mas o que mais me encanta no olhar de Oscar Schindler é que quando ele chega no final da sua vida e ele está se despedindo dos judeus que ele pôde salvar, ele apontou para o seu carro e disse: esse carro poderia ainda salvar 10 vidas. Se você não entender que compaixão e graça é você dar a vida por alguém, então o seu nível de sacrifício é pouco e pequeno, e a sua incompetência não é falta ou resultado ou deficiência da estrutura, é do coração. Por isso que a palavra de Deus para nós é sempre: dai, filho meu, o teu coração. Quando me pergunta como foi que a Cibapa cresceu, não foi pelo pequeno grupo. É porque no pequeno grupo nós temos homens e mulheres que decidiram contagiar. Quando nós pensamos nesse contexto de compaixão e graça, eu olho para esse texto e vejo a vida desses homens. E eu quero dizer para você que, além disso, no texto bíblico, você precisa ter uma liderança movida pela intencionalidade de ampliar a visão de Deus. Jesus olha para o texto, nós olhamos para o texto e vê o que Jesus olha para aqueles amados irmãos. E olha o que diz o texto, se você olhar bem direitinho aí, dá uma olhada no texto, Mateus 14. Jesus, ao cair da tarde, os discípulos se aproximavam dele e diz: este é um lugar deserto, e já está ficando tarde, manda embora, Senhor, a multidão, para que possa ir aos povoados e comprar comida. A visão era muito míope, era muito pequena. E quando a gente olha para esse texto, eles estão olhando problemas, eles estão olhando a dificuldade, eles estão olhando os obstáculos, eles começam a olhar e não começam e têm dificuldade de enxergar aquele contexto. E eles chegam para o Senhor e dizem: Senhor, está tarde, manda esse povo ir embora, porque daqui a pouco eles vão ter fome, uma insurreição vai levantar-se. O Senhor Jesus olha para ele e diz assim: e eu mandar o povo embora? Não, alimente-os. Sabe qual é o que eu consegui entender? O líder, olhe bem para mim, o líder não é dono da visão, e sim o facilitador da visão. E ele deve compartilhar para que outros sintam-se co-partícipe da missão. Jesus tinha claro na sua cabeça que a visão era do Pai. A visão não é sua, pastor. Você é um facilitador da visão. A visão é divina, a visão é teogênica, a visão vem de Deus. E quando você está como facilitador da visão, se você não pulveriza essa visão, você não inclui no processo outros, você apenas impõe, você apenas comissiona, você apenas desafia,
você apenas informa. Jesus não, ele pega aquele povo míope, aquele povo despreparado, aqueles improváveis, e ele diz: eu preciso compartilhar a visão. É no compartilhar da visão que a missão tem essência. É no compartilhar da missão que você vai ver os resultados. Mas Jesus sabia que a missão não seria atingível, que ele não alcançaria o cumprimento da missão, apesar dele ter a visão. Cumprir a missão sozinho seria impossível. E aí ele faz residência com a multidão? Não. Ele pregava a multidão, ele pregava os 120, ele pregava os 70, mas ele seleciona 12. E esse 12, ele começa então a compartilhar o que está no seu coração, a visão. Eu seria burro demais se tentasse implantar qualquer coisa nesta igreja, se primeiramente eu não entendesse que eu precisava ter, não líderes, não membros, eu precisava no mínimo, um discípulo, mas discípulo de verdade. Jesus sabia disso, e antes dele multiplicar pães, antes dele curar enfermo, antes dele fazer milagres, antes dele multiplicar, transformar a água em vinho, primeiro ele vai visitar alguém e diz: oi, pescaram alguma coisa? Nada, lance a rede. Ele chega junto de homens improváveis, que não tinham perfil de liderança, pedras brutas que precisavam ser lapidadas, para compartilhar a visão que ele trouxe do céu e poder alcançar a missão. Você não vai alcançar o cumprimento da missão achando que você vai compartilhar visão com a multidão. Mas eu preciso criar e compartilhar com alguém a visão. Foi isso que Deus fez. Quando cheguei nessa igreja, eu tinha líderes fortes. E o pastor Roberto Lai falou algo ontem aqui, desculpe, o pastor Joel Comiskey, e ele disse assim, e eu não peguei na essência, mas consegui fazer uma ponte. Você tem líderes que eu não poderia desprezar, líderes antigos, líderes fortes, líderes que demandaria desafios maiores do que eu poderia enfrentar. Eu precisava amar, pastoreá-los, deixá-los quando conseguir e continuar o que faziam. Mas eu precisava de um discípulo, porque eu tinha líderes e eu tinha membros, mas eu não tinha aquilo que 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2 diz. Olha o que diz o texto. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouvis, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos, para também ensinarem a outros. Lembrei da minha líder, a mulher, uma mulher de 1,49 m, que evangelizou toda a Paraíba. E quem é do Nordeste sabe que nasceu-se uma grande denominação no Nordeste chamado Igrejas Evangélicas do Betel Brasileiro. As igrejas evangélicas do Betel Brasileiro nasceu com uma mulher. E naquele dia eu lembrei dela. E peguei a promessa que Deus deu para ela, entendendo que poderia ser uma promessa para mim. A promessa era: direi ao norte, entrega, e ao sul não retenhas, e trarei os meus filhos de todas as partes da terra, para te ajudar a esta obra a tocar. Comecei a orar dizendo: Senhor, me dá um discípulo. Eu não pedi 12, era muita ousadia e pretensão da minha parte, não? Senhor, me dá me dá Senhor, me dá Eu só orei, pastor, porque a oração do justo pode muito ter seus efeitos. E tudo começa quando a gente vê essa necessidade. Me dá Senhor, me dá E eu entrava nessa igreja e ficava procurando quem era o discípulo. Quem era o discípulo? Fulano fala bem, fulana é pós-graduada, fulano é doutor, fulano é fulano já foi vice-presidente tantos anos. Senhor, quem é?
levava para minha casa um a um, igualzinho profeta Samuel. Traz seus filhos. Quero os filhos do seu filho, Jessé. Todo mundo muito bom. E aí eu me levantava. Esse é o meu discípulo. E Deus disse, não olhe para a aparência. Não olhe para isso. Senhor, já chamei todo mundo da liderança e o Senhor não colocou paz. Quem é, Senhor? Quem é, Senhor? Depois de ter levado toda a liderança da minha igreja para jantar, hoje jantar na casa deles quando eu não tinha dinheiro mais, disse, Senhor, acabou todos, não tem ninguém. Mas eu estou orando. Quem que eu vou transmitir que vai andar comigo, Senhor? Deus plantou ao meu lado. Não foi eu que escolhi, foi Deus. Um garoto que na época tinha 28 anos, não era líder de nada na igreja, era apenas um tecladista. E aí eu gostei da companhia dele. Eu gostei do perfil dele. Rapaz, o bichinho é feio, mas é agradável. A mulher doeu ali, ó. Fala isso. Falei, rapaz, eu disse, Senhor, querido, eu tinha levantado, eu tinha feito, irmão, um perfil. Eu tracei um perfil, ele não se encaixava com nada do meu perfil. Deus não pode ser ele. Então eu comecei a fugir dele. E quanto mais eu fugia, mais ele grudava em mim. Sabe quando o chiclete agarra no seu sapato? E você tenta arrancar? E ali, e nós começamos a ter afinidade. Nós começamos a ter empatia de sonho. E Deus começou a dizer no meu coração, é o seu discípulo. Você está me pedindo um homem que vai lhe ajudar a tocar essa obra. É ele. Falei, Senhor, mas quem que vai respeitá-lo? Ele é da casa, pequenininho. Não vai, Senhor. Querido, Deus não levantou apenas um discípulo, Ele levantou um gigante para abençoar esta obra. Porque nós entendemos que a sua função é pedir o discípulo, fazer um discípulo. Eu não poderia ir para a pluralidade, eu não poderia ir para a multidão estava batendo em mim, a multidão não queria mudança, a multidão estava confortável, a multidão já tinha seus ministérios. Deus estava me dando alguém livre e aberto para que eu pudesse compartilhar, transmitir, confiar em homem idôneo que ia amar a igreja do jeito que eu amava. Deus estava dizendo, reproduza, eu quero que você faça como Paulo fez a Timóteo, faça para ele assim, sede meu filho, meu imitador, como eu sou de Cristo, ame a multidão, ame a igreja como eu amo a multidão e amo a igreja, mas ame a Deus acima de todas as coisas e chore pelos sonhos de Deus. Não acredito, pastor, que você vai conseguir algo sem ter o seu discípulo. Não acredito, líder de pequeno grupo, que você consiga alguma coisa sem ser o seu discípulo. Você precisa ter um discípulo, porque discípulo é aquele que reproduz a identidade do seu mestre. For assim com os discípulos de Jesus. Jesus olha para a multidão e literalmente ele diz que ele precisa ampliar a visão dos seus discípulos. Ampliar. Dion, que era o meu discípulo, se multiplicou 2. Hoje nós temos a gestão pastoral, todos discípulos. Porque nós fomos contagiando a gestão pastoral desta igreja. Ninguém veio de fora. Não escolhi o pastor para liderar a juventude. Não escolhi o pastor para cuidar disso, aquilo. Todos são da casa, porque foram inflamados pela perspectiva da relação discipuladora, que começa com a intencionalidade no meu coração. Não é compartilhar apenas sonhos, é viver com eles. Eles não precisam ir embora, deles vocês algo para comer. O líder não é dono da visão, e sim o facilitador da visão. E se ele não compartilhar, ele não vai cumprir a missão.
Por último, penúltimo, diz que uma liderança, negócio contagiante, precisa ter uma liderança movida pela mutualidade de servir. Veja que é o que o texto está dizendo para nós aí. Quando você olha para esse texto e olha claramente o que Jesus quer fazer, Jesus não é bobo, viu gente? Seja forte, tá bom? Diga aí para o seu irmão que está ao seu lado, seja forte que essa é para você. Diga para ele, seja forte que essa é para você. Não, Jesus sabia o que ele queria alcançar. E se você não sabe o que quer alcançar, só quer implantar, você também vai ver facilmente a coisa desmoronar. Meus melhores líderes de pequenos grupos são aqueles que são inspirados. E quando nós entendemos esse contexto, diz que Jesus olha para eles e pergunta para eles assim: não manda embora, dê voz de comer. Olha o que ele diz: mas Senhor, como assim? Nós só temos aqui 5 pães e 2 peixes. É o que nós temos, como nós vamos alimentar uma multidão? Aí o Senhor chega e diz assim para eles: traga-me isso aí, eu quero usar exatamente isso, e eu quero ensinar a vocês a servir, porque vocês não sabem qual é o contexto que eu quero ensinar-vos. Seja forte, pastor, com o que eu vou lhe dizer. Se os membros do seu pequeno grupo, faltou um ar ali, não aprenderam a dar, então não estão preparados para receber. Se o seu pequeno grupo, há dificuldade de levar lanche, se no seu pequeno grupo há dificuldade do cara fazer alguma coisa, eles não aprenderam a compartilhar, eles não aprenderam a mutualidade, é uma reunião apenas. O que nós estamos aprendendo nesse congresso é: eu preciso entender que esse povo aqui precisa aprender a servir. E esse aprender a servir é baseado no exemplo. E é por isso que Jesus pega a passagem tão clara que nós conhecemos, de pegar uma toalha, colocar na sua cintura e lavar os pés dos discípulos, e dizer assim: eu preciso lavar os pés de vocês para que o maior sirva ao menor. Isso mudou muito a minha cabeça, porque eu era o pastor. E como pastor, eu tenho que pregar todo domingo. Como pastor, eu tenho que saber tudo. Se você não se render ao sacerdócio universal dos crentes na prática, você não vai entender que as pessoas não vão lhe respeitar como um discipulador e como líder, apenas a titularidade que você possui. E Deus estava dizendo para mim: não, eu estou no meio da multidão, eu estou com as pessoas, eu estou com pessoas. Você vai descer, você vai valorizar as pessoas. Se nós não entendermos esse conceito, não vai ter milagre. O texto sagrado diz que Jesus disse para ele assim: me dê o que vocês têm, eu vou orar. E ele ora e dá graça e diz: agora vocês vão servir, não sou eu sou o milagreiro, eu sou o Deus do milagre, mas é vocês que servem, e à medida que vocês forem servindo, vocês vão aprendendo. Tem lógica. Para você entender o que acontece na Cibapa, você tem que ver que são apenas princípios, não é estrutura. Os nossos pequenos grupos, eles são ninhos de acolhimento, porque o nosso estilo de vida é um estilo de vida de compaixão e graça, de compartilhar a visão, de mutualidade no servir. E quando é que eu sou discipulado? Estava conversando com o pastor Cleves, e o pastor Cleves, compartilhando esses dias conosco, eu estava dizendo para ele assim: quantas tentativas de recaídas eu queria ter, porque eu não entendia que o complexo do discipulado era, de uma forma geral, você estar com, investir em, vibrar com. A ideia que nós temos de pequeno grupo e de igreja multiplicadora ou de igreja relacional é que eu acreditei na mutualidade pastoral. E isso não é fácil.
Algum tempo atrás, alguns irmãos me ouviram contar essa experiência. Estava no congresso, pastor Fernando Brandão, já tem um tempinho, não? E aí ele me abraçou e foi me agradecer. Pô, cara, obrigado pelo que você está fazendo lá no Lar Batista, foi no seu que lá, e aí eu recebi todos os cumprimentos, né? E ele me elogiava, que coisa fantástica, nossa, Deus é bom, Deus abençoe seu ministério, lindo. Aí estava passando 2 colegas nossos, assim, cara, o que Valmir está fazendo no Lar Batista, e eu não sabia o que eu estava fazendo, né? Mas eu estava fazendo alguma coisa, porque o chefe estava me elogiando, então eu liguei aqui para a igreja, falei com os meninos assim, o que é que eu acabei de fazer alguma coisa no Lar Batista que eu não sei? E aí os meninos foram falar o que era, né? O trabalho que eles estavam realizando lá, que chegou lá no Rio de Janeiro. Mutualidade, pastor, é você experimentar o que eu estou experimentando hoje. O que é que eu fiz para esse congresso acontecer? Nada. Eu tive a visão, a inspiração, compartilhei, mas esse espírito de servir, ele acontece com a descentralização da liderança. Um líder centralizador no pequeno grupo, um pastor centralizador, a igreja não vai. Porque você tem que acreditar no sacerdócio, você tem que acreditar na competência, na habilidade do outro que tem o mesmo espírito que você tem. Por fim, um negócio contagiante é uma liderança movida pelo alcance de todos. O texto que nós lemos diz que depois que eles serviram, olha o que diz o texto, dá uma olhada aí, lá no finalzinho. Todos comeram e ficaram satisfeitos. Os seus discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Mas a palavra que eu quero enfatizar, eles ficaram satisfeitos. Você sabe, pastor, que nós temos da nossa igreja mais gente em pequeno grupo do que membro da igreja. Você sabe que nós temos pessoas nos nossos pequenos grupos que nunca vieram à nossa igreja. Nós não estamos preocupados com a estatística, quantos batizamos, quantos levantaram Jesus, mas quantos lares, quantas casas, quantas famílias estão sendo impactadas pela bênção de você olhar para elas com compaixão e acreditar que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E você acreditar que a palavra que você semeia não voltará vazia. E você acreditar claramente que o Espírito de Deus que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, que você se aproxima da pessoa porque ela é importante, ela tem valor, ela é preciosa, porque você sabe da pocilga em que você saiu, mas Deus lhe arrancou do reino das trevas, lhe transportou para o reino do seu amado Filho, para que anunciemos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Enquanto os líderes de pequenos grupos não entenderem isso, você pode fazer dezenas de escola de líderes. Você pode fazer vários treinamentos. Mas o crescimento da Cibapa não foi a escola de líderes. O crescimento da Cibapa não foi o protótipo. Aliás, eu vou desconstruir uma coisa para você que eu acho que é importante você fazer. Mas o meu protótipo nunca foi na igreja.